Sou o professor Jadlinei, do Instituto Educacional Vera Cruz, né? Ministro a disciplina aí para vocês do segundo ano, disciplina de Biologia, né? Espero que todos estejam bem, estejam cumprindo todas essas regras aí do Ministério da Saúde, né? Ficar em casa, higienizar bem o corpo, né? Tenham sempre cuidado aí com seus parentes mais idosos, mais desse grupo de risco, né? Então, estamos aqui para dar início às nossas videoaulas e, como foi pedido, vamos começar gravando aí revisões, né, de assuntos que já foram ministrados em sala de aula, já foi passado para vocês aí, para que com esse tempo, né, com esse tempo aí que você já tem em casa, não se perca o processo de aprendizado, né, de todo o nosso conteúdo, todo o nosso material. Então, espero que todos estejam bem e vamos dar início aí com os conteúdos já ministrados em sala de aula para posteriormente continuarmos sem nenhum prejuízo nos nossos dias letivos, né? Então, começando pelo reino Monera, né? É um assunto que a gente já viu em sala de aula, como eu já falei. Então, o reino Monera, ele inclui as bactérias e as cianobactérias, né? É um reino que engloba esses dois tipos de organismos, bactérias e cianobactérias. Então, como características principais, né, desse reino, eles são organismos unicelulares, né? São compostos apenas por uma única célula, são seres procariontes, né? Ou seja, não vão apresentar aquela estruturazinha que eu já falei para vocês aí em sala de aula, né? Que é a carioteca, que é a membrana que individualiza ali o núcleo, né? E não deixa que faz com que, sem essa membrana, o núcleo não fique contido e ele se disperse por todo o citoplasma, certo? Então, são seres autótrofos, como também podem ser heterótrofos, né? Ou seja, eles podem produzir ou não sua própria fonte de alimento, né? Os autótrofos, eles produzem esses seus alimentos através da quimiossíntese, né? De processos químicos. E os heterótrofos, eles têm que procurar uma outra fonte de alimento para manter suas atividades celulares, né? Então, temos aí tipo de reprodução também, que a gente vai explicar mais posteriormente, né? Mais detalhadamente nos próximos slides. Então, a estrutura física, né? A estrutura da bactéria, como suas características principais, certo? Então, ela apresenta citoplasma, né? Ali todo esse espaço envolvente, né? Por a membrana plasmática, né? Então, a membrana plasmática ela envolve todo o citoplasma, que é esse espaço que fica entre ela, certo? Então, temos aí os ribossomos também, que são organelas responsáveis, né? Produzir como eu posso falar, proteínas, né? Então, os ribossomos elas são organelas responsáveis pela síntese da proteína, né? Temos também os nucleóides, né? Nucleóides são moléculas de DNA que se localizam em determinado ponto celular. Então, são moléculas de DNA dispersas aí pelo citoplasma, né? Temos os plasmídeos, são moléculas de DNA circular, onde vai ficar mais centralizada essas moléculas, né? São portadores de diversas características, como por exemplo aí no slide ele diz que são como características como resistências a diversos antibióticos, né? É o que vai produzir essa resistência, né? Esses anticorpos, essa questão aí de resistência a antibióticos, certo? Temos aí a membrana plasmática que eu já falei aí no slide anterior, onde é a membrana que cerca, né, o citoplasma, ou seja, ela vai separar ali, delimitando o que é citoplasma
e o que já não faz mais parte dele, certo? Temos também aí a parede celular, né, que é composta por peptidoglicanos, certo? Então, essa parede celular, ela vai envolver a membrana plasmática, né? Ela vai cobrir toda essa membrana, reforçando essa estrutura da bactéria. E também algumas bactérias, elas podem apresentar aí a cápsula. A cápsula, ela vai ficar cobrindo a parede celular, né? Ou seja, vai ser mais uma camada, mais uma estrutura aí para a resistência dessa bactéria, certo? Também flagelos, aí na imagem a gente tem o flagelo, né? É esse prolongamento do citoplasma aí. E as fímbrias. As fímbrias são como se fossem esses cílios, essas ramificações, essas galhazinhas que dá para observar aí nessa imagem, ok? Bom, a parede celular e a cápsula, né? Que eu falei aí no slide anterior, né? Isso vai diferenciar as bactérias em dois tipos de bactérias. As bactérias gram-positivas e as gram-negativas, certo? As gram-negativas, elas vão apresentar somente a parede celular. Então, vai apresentar só uma estrutura ali reforçando, né, a estrutura da bactéria. Já nas gram-positivas, elas vão apresentar a parede celular e a cápsula, né? Ou seja, duas estruturas reforçando aí, mantendo uma maior resistência, né? Então, essas duas estruturas faz com que a bactéria ela se torne mais resistente, como por exemplo a determinados antibióticos, certo? Então, nessa imagem aqui ao lado vocês podem observar isso aí. As gram-negativas, a imagem de cima aí, apenas a parede celular. Na imagem abaixo, a parede celular e a cápsula, certo? Então isso faz com que reforce a estrutura da bactéria. A forma das bactérias, né? Quais são as formas delas, né? Quais são as formas que existem, certo? Então, as mais conhecidas aqui são os cocos, são essas bolinhas aí, esses círculos, essas esferazinhas, né? Na parte de cima aí da imagem. E temos também aqui na parte inferior da imagem os bacilos, né? Que são os dois mais conhecidos, os cocos e os bacilos, né? A partir deles aí a gente tem ramificações dessas estruturas, né? Ou seja, outras estruturas semelhantes que são originadas a partir de uma, né? Então, o Streptococcus, né? Que é uma estrutura linear com vários cocos, né? Forma tipo um cordão, certo? O Staphylococcus, né? Que são mais um amontoado desses cocos, né? São vários cocos amontoados. Temos o Diplococcus, aí que eu não falei, né? São apenas dois cocos juntos. Então são estruturas posteriores a essas que eu falei, né? Então temos aí os vibriões também, que é em forma de vírgula, e esses espirilos, né? Que são mais contorcidos e vão apresentar alguns filamentos nas suas extremidades, certo? Bom, quanto à fisiologia da bactéria, né? A partir da nutrição, a gente tem aí que são indivíduos autótrofos ou heterótrofos, né? Como eu falei lá no início do slide, os autótrofos vão produzir seu próprio alimento a partir de fotossíntese ou quimiossíntese, né? Como eu falei, através de processos químicos aí. E os heterótrofos, né, vão ter que buscar uma fonte desses alimentos. Então, são seres saprófitas, parasitas ou mutualismo. Então, a gente fala disso também mais à frente, certo? São seres que precisam buscar uma nova fonte de alimento. Então, quanto à sua respiração, são indivíduos aeróbios, né? Utilizam oxigênio para obter a energia da respiração celular, né? Aeróbios, ou seja, eles necessitam do oxigênio para sobreviverem, certo? Eles têm que usar oxigênio para obter toda a energia para realizar suas atividades celulares, né? Como a respiração celular, certo? Então, os anaeróbios, totalmente o contrário dos aeróbios, eles não
sobrevivem, não sobrevivem de forma alguma na presença do oxigênio, certo? Ou seja, o ambiente em que eles vivem tem que estar totalmente isento de oxigênio. Então, a gente tem uns exemplos aí no slide, né? Bactéria do tétano, né? É um exemplo dessas bactérias anaeróbias, certo? E temos aí outro tipo de respiração, que é as anaeróbias facultativas, certo? Elas podem ou não usar o oxigênio nas suas atividades vitais, certo? Isso não quer dizer que ela é obrigada a utilizar, né? Elas podem ou não utilizar. Sobrevive tanto na presença como na ausência desse oxigênio.